Salles, obrigado pela sua presença. Lu Salles foi uma bênção na minha vida. Eu sempre conto aqui na igreja, Lu, quando Deus te usou com a Roca para comprar meus CDs, para mim sair do aperto. Hoje eu falei aqui de manhã. Seja bem-vindo a nós em nome de Jesus. Viu, abençoado? Em nome de Jesus. Muitas pessoas que foram bênção na minha vida nesses 14 anos aqui em Montes Claros. Entre as pessoas, este irmão aí, que foi bênção, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos abrir João 12:32. João 12:32. Eu pedi para mim não usar o púlpito, porque o púlpito não fica maior do que eu, aqui eu fico baixo demais. João 12:32. Eu falei com o grupo AME que eu ia diminuir a mensagem para eles cantarem louvar o Senhor, porque é um privilégio tê-los conosco aqui, viu? Vamos todos juntos? Todos juntos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Mais uma vez. Escuta, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você que me assiste e que me ouve. Desde os tempos eternos, Deus me amou e te amou. A Bíblia diz em Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Jeremias 20, versículo 7 diz: Senhor, tu me seduziste e seduzido fiquei. Então preste atenção, irmão, isso é motivo de dar glória, de dançar. Quando a gente entende, e a gente, pela Bíblia, nós aprendemos que antes de todas as coisas existirem, numa eternidade sem vácuo, sem cheiro, sem cor, numa eternidade sem largura, sem profundidade, até mesmo antes do vazio pré-existente da matéria, Deus já existia, e Deus nos escolheu, e Deus nos predestinou, e Deus nos amou com amor eterno. Oh, glória a Deus! Você é um projeto de Deus. Agora, nós ouvimos nesses 4 dias, um dos pregadores, parece que foi o pastor Paulo Leocardi, depois Salviano confirmou, falando as razões desse amor de Deus. Mas eu gostaria de dizer nessa noite aqui, quando nós perguntamos por que Deus nos amou, eu quero me lembrar de uma música que eu cantava lá, meus 19, 20 anos de idade, quando eu converti. Não sei por que Deus me amou, não sei por que da sua compaixão, não sei por que Ele se importou comigo, não sei por que Deus se entregou por mim, mas graças dou, não sei por que da sua compaixão. Agora, meus irmãos, este amor de Deus eterno, que nos escolheu, eu creio que foi a sua livre vontade soberana, Ele que resolveu nos amar, e não porque houve alguma coisa em nós que o atraísse. Não foi porque Deus olhou para você e viu em você, eu vou escolher ele, eu vou amá-lo, eu vou amá-la, porque eu estou vendo que nas inteligências múltiplas, ele entende bem de internet, ele é um cara que entende bem de física, ele é uma pessoa inteligentíssima, ela é bonita. Não houve nada em mim e em você que viesse atrair Deus para nos amar. Foi Ele que nos amou, escolheu nos amar desde os tempos eternos. Que nessa noite você entenda e saia daqui entendendo isso, que Deus te amou e te ama e tem um plano para a tua vida. Agora é interessante que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo faz uma declaração tremenda aí. Quando eu for levantado naquele madeiro, eu atrairei todos a mim mesmo. Este amor de Deus que aconteceu quando Ele lá nos céus nos escolheu, e na história Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer numa rude cruz, para nos demonstrar o seu grande amor por nós. E Jesus então declara essa palavra: quando eu for erguido naquele madeiro, eu atrairei todos
a mim mesmo. Quais são esses todos? Aqueles que o Senhor amou, eu e você, você que veio aqui nessa noite, meu amigo, é você que Deus escolheu, é você, querido, que Deus escolheu, e Jesus diz, quando eu for erguido naquele madeiro, eu atrairei todos a mim mesmo. Ele me atraiu em 1983 em Salinas. Ontem uma menina aqui testemunhou que ontem ela foi atraída por este amor. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando de pessoas que foram atraídas por este amor eterno. Mas eu quero falar de um homem chamado apóstolo Pedro. Quando Jesus chega lá no mar de Tiberíades e vê Pedro pescando, ele olha para Pedro e fala assim: vem após mim, que eu te farei o quê? Pescador de homens. Ele foi atraído, ele foi envolvido por este amor constrangedor de Jesus, tal como você. E esse Jesus que atraiu Pedro, ele está aqui nessa noite te atraindo, te chamando, movendo você. E você criticava dos cristãos, dos crentes, você até falava mal da igreja, mas cada vez mais você está sendo atraído por este amor, constrangida por este amor. Quando Pedro vem, Pedro ficou tão apaixonado por Jesus, tal como eu fiquei, e você também está apaixonado. E ele começou a caminhar com Jesus, e Pedro, qualquer coisa que Jesus falava, Pedro queria saber, queria dar respostas. Chegou um momento que Pedro falou assim: Senhor, aonde tu fores eu irei, Senhor. Se tu morreres, eu estou disposto a morrer por ti. Jesus fazia uma pergunta, Pedro falou assim: não, eu respondo. Quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos: tu és um dos profetas. Outros dizem: tu és Elias. Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro era aquele homem apaixonado por Jesus. Ele foi atraído pelo amor de Jesus. Mas passou um tempo, e Jesus, vendo aquilo, falou: Pedro, o diabo, Satanás, pediu para te peneirar. Pedro entendeu aquilo. Pedro entendia que para seguir Jesus, este Jesus que nos atrai com o seu amor e nos coloca no caminho da santidade, para segui-lo, tem dificuldades, tem pedras, tem espinhos na caminhada, e Pedro não entendia isso. Pedro, quando Jesus começou a falar assim: olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou ser traído. Aí Pedro falou assim: não, Senhor, não vai te acontecer isso. Então, você está doido, Jesus? Não pode acontecer isso com um homem igual ao Senhor. Quando ele fala assim, Jesus declara: arreda-te de mim, Satanás, tu só cogita das coisas deste mundo. Jesus deu uma dura em Pedro. E Pedro o tempo todo estava ali falando com Jesus, respondendo as perguntas que Jesus fazia. Pedro estava apaixonado por Jesus. Mas Jesus um dia diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Jesus foi então ser inquirido, e os soldados foram prender Jesus, segundo alguns que estudam sobre a vida, o Jesus histórico, o Cristo da Bíblia, alguns interpretam que os discípulos tinham a mesma fisionomia de Jesus. Eles deixaram, se Jesus tinha barba, se Jesus tinha, porque um dia pode provar que não tinha, a barba de Jesus era grande. Se Jesus tinha um cabelo grande, eles tinham o cabelo grande igual o de Jesus. Razão pela qual, quando Judas então vendeu Jesus, traiu Jesus por 30 moedas, ele falou assim: aquele que eu der um beijo na face, porque os discípulos estavam tão apaixonados por Jesus, que eles andavam igual a Jesus. Se Jesus fosse canhoto, talvez eles queriam ser canhoto igual a Jesus. Eles estavam apaixonados por Jesus. E por isso, era já noite, e aí eles precisavam de dizer assim: olha, aquele Pedro precisava de falar, Judas precisava de falar o seguinte: aquele que deu um beijo na face, porque os discípulos confundiam. Eles estavam tão apaixonados por Jesus, que eles então, os soldados não sabiam quem era Jesus. Mas quando prenderam Jesus, Pedro arranca da adaga a espada e decepa a orelha daquele soldado. E Jesus falou assim: Pedro, coloca a orelha dele no lugar. Você assistiu o filme, meu guia? Muito bonito aquele filme. Mas aí, cumpriu-se ali Isaías quando diz: feriu-se o pastor e as ovelhas dispersaram.
todos dispersaram. Todos dispersaram. Meus irmãos, aí Pedro estava ali numa fogueirinha, esperando lá. Jesus estava sendo inquirido, perquirido. Chega uma criada e diz: olha, esse aí estava com ele. Ele fala: não, eu não conheço Jesus. Aí chega outro e diz: olha, esse aí tem um sotaque igual do Galileu, olha a cara dele, é ele. Eu não conheço. E pela terceira vez chega outro criado ou criada e diz: este faz parte do grupo desse Cristo. E diz que Jesus jurou. Pedro jurou. Praquejou. Eu juro, eu não conheço este homem. Aí o galo cantou. Pedro desistiu, voltou para o mar da Galileia. O Pedro que foi atraído por Cristo, o Pedro que fazia declarações de fé, o Pedro que estava apaixonado por aquele Cristo, que declarou que morreria por amor a ele, o Pedro que chegou ao ponto de dizer: não, nada vai te acontecer. Mas quando Jesus foi preso, Pedro desistiu de Cristo, desistiu dele mesmo, desistiu de todos e voltou para o mar. Quando Jesus depois morre e ressuscita, Pedro já havia desistido de tudo. E quando ele aparece àquela Maria, ele fala assim: olha, diga aos discípulos e a Pedro que eu estarei no mar. E quando Jesus vai naquele mar, e naquele momento todos se estranham, mas há naquele momento uma restauração do apóstolo Pedro por aquele Cristo, por esse Cristo que está aqui nessa noite, que nunca nos abandona, nunca desiste de nós. Quando ele atraiu Pedro, ele atraiu com amor eterno. E ainda que Pedro quisesse desistir de Jesus, desistir do ministério, desistir dele, desistir de todos, voltar para a vida das redes, da pescaria, mas o Cristo que nos amou e amou a Pedro com amor eterno, não desistiu de Pedro, nunca desistiu de você e jamais desistirá. Ainda que você queira abandoná-lo, você não consegue, porque a sua graça te atrai. É o amor eterno, gente. Amor eterno não é algo que passa, é eterno. E quando Jesus estava ali, Pedro teve vergonha. Pedro estava despido. Mas naquele momento, olha o tratamento de Jesus para Pedro. Com Pedro. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E pela terceira vez, Jesus então troca: Pedro, tu gostas de mim? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali no fundo, tem um psicólogo cristão que ele fala que naquele momento ali, Pedro, na sua desordem emocional, na sua crise interior, no seu conflito, mas naquele momento Pedro estava dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu fracassei, eu errei, eu te traí. Aí Jesus diz: portanto, Pedro, apacenta o meu rebanho. E naquele momento, o Cristo que nos ama com amor eterno e que amou Pedro, restaurou Pedro. E Pedro volta. Pedro que estava nas redes, Pedro que voltou para aquela vida antiga, Pedro agora volta e continua o seu ministério, porque o amor deste Deus que atraiu a Pedro e a mim e a você é um amor, meus irmãos, que nos constrange, é um amor que não nos abandona, é um amor que nos perdoa. Jesus não olhou para Pedro com um olhar irriste, acusando Pedro, pelo contrário, foi o amor de compaixão. Eu quero dizer nessa noite, você que veio aqui, talvez você tenha desistido da caminhada, talvez você decepcionou com a igreja aqui, com o pastor Eugênio, decepcionou com a sua igreja lá. A vida é assim, nós convertemos, nos apaixonamos por Ele, nós convertemos e nós fazemos tudo por Ele, mas chega um momento da vida da gente que a gente vai tornando religioso dentro da igreja, e a gente que tinha essa paixão por Cristo, esse grande amor pelo Senhor, de repente a gente começa a ver os defeitos dos irmãos, os problemas da igreja, a gente começa a ver então as fraquezas das pessoas, e a gente agora passa a apontar um dedo de risco para as pessoas, e a gente começa agora a abandonar a caminhada.
Talvez você abandonou, mas Jesus não te abandonou. Nessa noite Ele está me usando para dizer para você: filho, eu te escolhi. Não tem para onde você ir. Não adianta você voltar para aquela vida que você vivia antes. Não adianta você querer voltar para aquela vida de outrora. Pedro queria voltar para as redes, mas ele não conseguia, e jogava a rede e não pescava nada, tornava a jogar e não pescava. Querido, quando esse Deus que nos amou com amor eterno, quando Ele nos atrai, nós podemos querer fazer tudo para ir lá para fora. Nós não conseguimos. Permita-me usar aqui uma simbologia meio esdrúxula, mas quando você pega um peixe e coloca para fora da água, ele não consegue sobreviver. Desde o momento em que Deus te atraiu, você não consegue viver sem Jesus, sem Deus. O próprio Jesus em João 15 fala assim: sem mim nada podeis fazer. Você não consegue ficar sem Jesus. Tudo que você faz, tudo que nós temos, o curso que você fez, a faculdade que você fez, o trabalho seu, o seu casamento, tudo que você tem, foi Deus que te deu, e sem Ele nada podemos fazer. Quando eu for levantado naquele madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Você já foi atraído para o coração de Jesus. Você está comprometido com Jesus, até a tampa. Não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. E meu irmão, escute, nessa noite talvez eu estou falando com alguém que está aqui, ou alguém que esse DVD chegou às suas mãos. Deus te chamou para um ministério, e não adianta você querer fugir, não adianta você tentar se esquivar. Você só vai ser realizado feliz se você entrar neste caminho que o Jesus, que Deus já colocou para você. Você pode dar glória a Deus? Com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Mas eu quero contar o último fato para a gente orar, que para mim marca a minha vida. E aquela mulher, Jesus estava na casa de Simão, muita gente à porta. Aí aquela mulher pega um vaso de alabastro, caríssimo. Aquele vaso de alabastro, o unguento que estava dentro, aquele perfume, valia por 1 ano de trabalho de um trabalhador. 1 ano. Aquela mulher então chega naquela casa, e ela foi extravagante. Fala comigo, extravagante. Ela chega ali, não pede licença a ninguém, porque quando a pessoa ela é atraída pelo amor eterno, quando o Espírito Santo atrai a pessoa, ela pode estar onde for, a reação dela quanto ao chamado e à atração do amor do Senhor se torna extravagante. Aquela mulher chega então, deslacra, tira o lacre daquele vaso de alabastro, e ela derrama na cabeça de Jesus aquele unguento, e aquele unguento derrama, exala aquele perfume naquela casa, entre os vizinhos. Aí Pedro, segundo alguns apócrifos e até alguns historiadores sérios, dizem que Pedro era amicíssimo de um homem chamado Barrabás. Judas era amicíssimo de Barrabás. E aquele momento Judas falou assim: epa, por que fez um negócio deste? Poderia ter pegado esse perfume vendido e entregado aos pobres. Judas não estava interessado em vender e pegar dinheiro e dar para pobre coisa nenhuma. É igual algumas pessoas falam assim: mas gente, a igreja gastou um dinheiro desse tanto para fazer um evento, para fazer um trabalho desse. A igreja gastou um dinheirão desse para comprar essas caixas de sons. Tem pessoas que não estão interessadas. São pessoas apegadas ao dinheiro, igual Judas era. Jesus disse: isso aqui vai ser lembrado para sempre.
Aquela mulher escolheu a melhor parte. Aquela mulher estava apaixonada por Jesus, porque o amor eterno atraiu aquela mulher. Tem pessoas, meus irmãos, que quando são atraídas pelo Senhor, por isso tem que ter cuidado. Até o pastor fala assim: não, meu irmão, calma, pensa primeiro. Um irmão deu uma moto para nós aqui na igreja. Quando nós fomos comprar essa casa aqui, ó, que nós quebramos, a metade dela, o restante está lá. Ele falou assim: pastor Eugênio, eu quero doar a moto para a igreja. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, pensa um mês com a sua esposa, depois você me procura. Ele quase falava comigo assim: está me tirando, pastor, está me tirando? Ele usou outra palavra: está me tirando? Se fosse outro pastor, talvez falasse assim: eu vou buscar agora, cadê a chave? Cadê a chave? Está sem gasolina, eu coloco gasolina. Um mês depois, ele me chamou para me consagrar a loja dele. Falou assim: pastor, o senhor vai querer a moto ou não vai? A moto está aqui. Eu falei: já pensaram? Não, pensamos. Então tá bom, nós queremos a moto. Eles foram movidos por esse amor. Tem pessoas que são assim. E se a liderança, o pastor não ter cuidado, não, calma, meu irmão, pastor, eu quero doar para a igreja, eu quero dar para a igreja a minha casa. Não, calma, por favor. Pode ser que Deus está movendo a pessoa para doar, mas eu estou dizendo, quando a pessoa, ela ama Jesus, quando ela é movida pelo amor de Jesus, ela quer fazer tantas coisas. E eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor Jesus te atraiu para você entregar, não é seu carro, não é sua casa, não é entregar nessa noite aqui 10 mil reais. Não estou dizendo que você não deve entregar, mas Jesus está me usando para dizer para você nessa noite: filho, dá-me o teu coração. Filha, dá-me o teu coração. Essa mulher, quando ela entrega aquele vaso de alabastro, que era preciosíssimo, ela foi extravagante. Mas eu estou vendo a gente vê que nesse texto, essa mulher dizendo para Jesus: eis aqui, Senhor. E ela se prostra diante de Jesus, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Na verdade, ela estava dizendo: Jesus, eis aqui a minha vida. O Senhor está querendo a tua vida. Tem muitas pessoas querendo dar para a igreja grandes valores. Não estou dizendo que não deva dar, mas Deus está interessado na tua alma, no teu coração. Quando a pessoa entrega o coração a Jesus, e isso é algo da graça dele, depois vem tudo. A pessoa, de uma maneira inteligente e racional, vai entregar seu dízimo certinho, quando tiver uma campanha na igreja, quando tiver uma campanha. E com todo o carinho aqui, eu respeito quem quiser, nesse ponto eu sou sincero. Essa ideia que alguns pregam, que toda vez que você vai na igreja, você tem que levar dinheiro para colocar no gasofilácio, isso é mentira, gente. Ah, pastor, mas eu fiz uma exegeg. Exegeg não, exegeg. Eu fiz uma exegese. Você fez o quê? Eu fiz uma o quê? Você fez uma exegeg. Porque antigamente, quando o povo ia para o templo, eles tinham de levar alguma coisa. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Aquilo tinha um fim, um propósito. Também não estou dizendo que você não deva trazer. O que eu sou contra são os líderes, os missionários, dizerem o seguinte: toda vez que você vier na igreja, você tem de trazer dinheiro. E para nós aqui, para terminar, porque eu tenho que fazer essa criticazinha, queria também pensar. Você vai em algumas comunidades hoje, que existe assim umas 3 mesas. Envelope dessa oferta, essa oferta, essa oferta, essa oferta, 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 oferta. O povo fica doido. Aí o cara já coloca no painel do carro assim, aquele pacotão de envelope para oferta. Eu quero dizer uma coisa com você aqui. Tudo nós compramos aqui, vemos esse galpão aqui, compramos essa casa, vamos comprar isso aqui agora, tudo isso é pedir o Deus, dono da prata, o ouro, ele vai dar. As pessoas que são transformadas, que são atraídas pelo amor eterno de Deus, aí elas, com emoção e razão, com um culto inteligente perante Deus, elas vão entregarem diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Quero pedir ao grupo AME, quero pedir para eles cantarem e louvar o Senhor. Eu só quero fazer oração e passar a palavra para eles, cantarem mais umas 2 músicas pelo menos aí. Para aproveitar a presença deles aqui conosco. Mas eu gostaria que você que veio nessa noite aqui entendesse o seguinte: Deus te ama. Deus te ama. Jesus te ama.
Deus te ama com amor eterno. Deus te escolheu. E quando Jesus Cristo foi levantado daquela cruz, Ele te atraiu. E você que veio aqui, que desistiu de Jesus, Jesus não desistiu de você. Ele continua interessado em você. Eis aí, Pai, na tua presença, quantos irmãos e irmãs, quantas vidas, Senhor, que nessa noite estão aqui. E eu quero te agradecer, porque o Senhor que programou, arquitetou, foi o Senhor que conspirou este evento Atraídos pelo Amor Eterno, para que nesses dias pessoas, irmãos, fossem fortalecidos, e para que nesta noite vidas que vieram aqui atraídas pelo teu amor se entregassem nessa noite a ti. Louvado seja o teu nome. Eu gostaria que você permanecesse em pé para a gente adorar com o te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 oh. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Talvez você entrou aqui nessa noite precisando desse abraço. E talvez por essa palavra tão preciosa ministrada aos nossos corações, nós tomamos a consciência de que não podemos viver longe do amor do Senhor. Sem a presença do Senhor, somos como um peixe fora d'água, não conseguimos viver. E eu queria convidar você que quer tomar uma decisão hoje, de se entregar ao Senhor, você que foi tocado por esta palavra, não perca tempo, não perca essa oportunidade, porque Deus quer fazer algo especial na sua vida. Nós vamos cantar mais uma vez, a igreja vai cantar, adorar com os olhos fechados. E se você sente no seu coração essa necessidade hoje, dê um passo à frente.
e venha receber o Senhor Jesus. Eu quero ser como criança. Feche seus olhos e adore o Senhor Jesus e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente E deixo de simplesmente não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu queria que alguns irmãos que são da igreja abraçassem essas pessoas que estão aqui à frente. E tem mais pessoas para vir. Se Deus tocou no seu coração hoje, talvez você tenha andado longe dos caminhos do Senhor. É tempo de Deus restaurar a sua vida, querido. Se tem alguma pessoa do seu lado aí que você sabe que ainda não fez essa decisão, pergunte para ele. Pergunte para ele assim: você quer que eu vá com você até a frente? É tempo de Deus para a sua vida, querido. É tempo de Deus restaurar a sua vida, restaurar, mudar a sua história. Oh, não podemos viver longe do teu amor, Senhor. Não podemos viver longe do teu abraço. Não podemos viver longe de ti jamais. Não posso viver longe do teu amor, oh Senhor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Jesus. Abraça-me. Deixa o Senhor te abraçar nessa noite. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Deixa Ele te abraçar. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me. Com teus braços de amor. A igreja estenda suas mãos e feche os olhos.
Existe mais alguém que quer entregar o seu coração para Jesus nessa noite? Existe mais alguém que quer entregar o seu coração? Não perca essa oportunidade. Deus não te trouxe aqui por acaso. Você que está do lado dessas pessoas, abraços. Eu queria que o pastor Eugênio fizesse essa oração. Ó Deus, quero colocar diante da tua presença agora todas as pessoas que vieram aqui à frente, outras que não querem vir porque talvez tenham o seu constrangimento, mas em nome de Jesus, o teu amor está aqui nessa noite, que o Senhor possa estar, Deus, constrangendo mais a mais, derramando nessa noite o sangue do Cordeiro. Eu sei que nessa noite o Senhor está restaurando corações para o Senhor, tal como fez com Pedro. Eu sei que nessa noite o Senhor está traindo com este amor que perdoa, que restaura, que levanta, que cura. Que nessa noite, Senhor, todas essas queridas e queridos sejam restaurados. Que nessa noite saiam daqui entendendo que o Senhor não desistiu, que o Senhor Jesus continua com um olhar de ternura, com um olhar de amor. Que nessa noite, Senhor, o teu Espírito possa trazer a consciência a cada um que está aqui, que os teus braços continuam abertos e que o sangue continua sendo derramado naquela cruz, e qualquer pecado que cometemos, a purificação, o teu sangue continua purificando pecados. Erga nessa noite este jovem, erga nessa noite esta mulher, Senhor. Erga nessa noite o Senhor está querendo te dar libertação deste medo que você tem. Tem gente que nessa noite com medo, tem medo de tudo, medo. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. A Bíblia diz que o amor de Deus, o Espírito que Deus colocou sobre nós, querida, querido, é um Espírito no qual podemos clamar: Abba, papai, paizinho. Deus não te deu um espírito de medo para viver aterrorizada, a síndrome do pânico, desesperada, desesperado. Nessa noite Jesus está aqui, o amor dele que lança fora todo medo. Ei, querida, Deus quer arrancar de você esse medo e te encher de amor. Deus nessa noite está dizendo para você que Ele te perdoa por aquele pecado que você cometeu, viu? Aquele pecado que cada vez, todos os dias, quando você lembra, você se sente acusada. Há um carcereiro que te oprime, que te chicoteia. Mas Deus está me usando para te dizer que Ele quebra nessa noite todas as algemas que te prendem, todos os grilhões que te oprimem. Deus está me usando para dizer para você nessa noite, querido, que essas amarras que te prendem, Ele está querendo nessa noite, tem poder para quebrar, para desamarrar você. Mas dê um passo, abra teu coração, responda a este amor. Não tenha medo, queridos. Tem muita gente que está aqui que tem medo de deixar-se ser amada, deixar-se ser amado pelo Senhor. Não tenha medo, não. Você foi traída pelo seu marido, pelo namorado seu, por alguém. Você foi traído. O amor de Deus, Deus nunca te decepciona. Jesus não te trai. Então nessa noite, dê um passo à frente e fala: Senhor, eu quero me entregar ao teu amor. Seja extravagante como aquela mulher do vaso de alabastro. Ela não preocupou quem estava naquela sala. Ela não preocupava se alguém ria dela. Ela não preocupou se alguém ia acusá-la. Ela não preocupou. Ela só deslacrou o vaso de alabastro. Deslacre nessa noite. Deslacre a tua vida. Fala para Ele. Não precisa falar alto. Fala no coração. Fala com Ele.
Deslacre, quebra esse lacre. Abra teu coração com o Senhor, porque dentro de você tem um perfume que pode exalar. Abra teu coração. Ele quer que você abra teu coração. E nessa noite você vai sair livre. Livre, livre. A Bíblia diz: se conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do vício,